E a gente vai para a última etapa. A última etapa são as táticas e as ações, né? Aqui a gente vai precisar executar. Aqui a gente vai precisar ter convicção naquilo que a gente está fazendo, né? Convicção, coragem, criatividade e, sobretudo, constância no tempo, né? Aqui a gente vai executar o que a gente escolheu lá na estratégia, o que a gente definiu lá no posicionamento. E aí o marketing vai para a rua, né? As táticas e as ações são importantes, né? E elas também não podem sobreviver sem técnica, né? Sem ferramentas, sem conhecimento. E está provado, isso já existem diversos estudos a respeito disso, que quando a gente vai executar uma estratégia de marketing, a gente tem que considerar duas questões fundamentais. E a gente não pode abandonar uma em prol de outra, né? A gente precisa, de um lado, conduzir uma mensagem emocional, isso envolve construir a nossa marca, e de outro, a gente leva uma mensagem racional que tem um impacto direto nas vendas. De um lado, a construção de marcas envolve olhar o mercado como um todo, ter um foco muito mais na marca, um tom muito mais emocional, utilizar uma comunicação com uma amplitude maior e uma consistência de anos. Eu não fico mudando toda hora, né? Eu tenho um posicionamento, esse posicionamento ele vai ser repetido inúmeras vezes. A gente viu o caso da Nike ali, né? São 40 anos repetindo o mesmo posicionamento. E aí se constrói marca forte. E do outro lado, na ativação de vendas, a gente vai segmentar. A gente vai olhar estratos específicos do nosso público-alvo. A gente vai ter um foco muito mais em falar do nosso produto, do nosso serviço. Por quê? Porque a gente precisa converter comercialmente. A comunicação vai ser muito mais digital e as mudanças vão ser muito mais constantes, porque eu consigo medir imediatamente qual o impacto de vendas está gerando cada uma dessas ações. Eu costumo comparar isso ao relacionamento entre pais e filhos, né? É muito fácil, ou não é tão fácil assim, a gente fazer com que os nossos filhos tenham notas melhores na escola, né? A gente pode, por exemplo, colocar uma tática de fazer com que ele estude mais horas no dia, né? E assim as notas ao longo do tempo vão naturalmente melhorar pela dedicação. Mas a gente não consegue fazer o nosso filho amar mais, né? A gente não consegue medir em horas de domingo dedicadas a ele, ou em números de abraços que eu dou a ele, né? A gente não consegue medir essas coisas que são construídas no longo prazo, nas relações que são formadas. Olhando de novo essas duas vertentes da nossa tática, né? Quando a gente vai executar o marketing, a gente precisa entender que essa ativação de vendas, ela funciona de forma pontual. Eu coloco dinheiro, eu tenho retorno de vendas, eu tiro o dinheiro, eu volto à estaca zero. E assim sucessivamente, ela forma um zigue-zague, onde eu não tenho, ao longo do tempo, um crescimento de valor de marca, não tenho um crescimento da minha receita de vendas, né? Eu preciso sempre estar forçando o resultado. Enquanto a construção de marcas, olhando o longo prazo, ela funciona como uma linha suave de crescimento contínuo, né? Então, por isso que quando eu analiso períodos muito curtos, períodos mensais, semestrais, anuais, e eu faço investimento na construção de marca e eu vejo que não houve aumento de vendas, eu digo que isso não funciona. Mas as marcas não são avaliadas em janelas de tempo de acordo com o nosso orçamento. Elas são avaliadas em períodos muito maiores. E eu preciso simultaneamente fazer as duas coisas. Entregar o hoje, construir o amanhã, né? De forma inteligente, de forma metódica, porque o marketing é método. Da mesma forma, a construção de marca, ela está muito mais ligada à geração de leads, né? Eu vou tornar o meu negócio, o meu produto, a minha empresa conhecida por mais pessoas, eu vou aumentar a minha base de conhecimento. Enquanto a ativação de vendas está muito mais ligada à porção de baixo do funil, o funil comercial, né? Que é na conversão, que é no fechamento de negócios. A gente sabe que marcas crescem, empresas se tornam grandes quando elas aumentam a sua base de clientes.
Então, não adianta só investir em ativação de vendas, falar com as mesmas pessoas, pensando que eu vou alargar a minha base, né? Costumo dizer que não adianta a gente convidar sempre as mesmas pessoas para a festa, se a gente deseja conhecer pessoas diferentes, né? Então, de novo, trabalhar simultaneamente esses dois caminhos para que a gente tenha mais resultado no marketing. E a combinação, né? A combinação de canais. Não investir tudo numa plataforma, não investir somente num canal de comunicação. Enquanto mais eu amplio as plataformas de comunicação com o meu cliente, mais é o retorno do investimento que eu fiz, maior o retorno, né? Então, não falar somente num canal com o cliente faz com que eu otimize todo investimento, toda a energia, né? Todo o dinheiro, todas as pessoas que eu coloquei nesse processo, para que esse investimento retorne de forma com mais resultado e com mais geração de receitas. Nós fizemos um trabalho recentemente para uma empresa que é especialista em peixes e frutos do mar, né? Uma empresa de atuação nacional, e um dos objetivos, né? E lembrando, estratégias são escolhas, né? E não são muitas escolhas, são poucas as escolhas, eu tenho que ser objetivo. E uma das grandes metas dessa marca era falar com o consumidor final, né? Não falar somente com o dono do restaurante, com o dono do varejo, com o supermercadista, mas falar com o consumidor final do produto, né? E aí, dentro dessa estratégia de trabalhar simultaneamente duas frentes, né? De um lado, aumentar o conhecimento de marca, usar recursos emocionais, uma linguagem emocional, construir a marca no longo prazo. E aí se fala sobre o conhecimento, se fala sobre a origem dos produtos, se fala sobre receitas, se fala sobre conceitos onde eu vou ver que essa marca é um especialista naquilo que faz. E, de outro lado, uma mensagem altamente racional para ativar vendas. É produto, e muitas vezes o produto direcionando imediatamente para o e-commerce, né? Para que aquele investimento gere uma venda. Faça o cliente se movimentar para uma compra. Mas não é um ou outro, são os dois, né? De forma inteligente, uma construção coletiva. E sem esquecer um ponto importante, quando a gente fala de marketing, né? E a gente vê muitas vezes investimentos de marketing, e as marcas, infelizmente, sendo confundidas com os concorrentes, ou seja, a marca fez um investimento e o consumidor, o cliente, acha que quem fez o investimento foi o concorrente, porque ele não reconheceu a marca, né? Simbologia ou ativos visuais de marca. Eles precisam estar presentes para que tudo que a marca faça, seja uma ativação de venda, seja uma construção de longo prazo, o nosso público identifique que somos nós. Ei, sou eu que estou ali, sou eu que estou falando com você. Os ativos de marca podem ser cores, símbolos, podem ser slogans, podem ser formas, podem ser produtos específicos, podem ser personagens, podem ser gestuais, podem ser contextos de consumo do produto ou do serviço. Tem várias formas de aproveitar a simbologia, pode ser uma música, uma trilha, né? E ao longo do tempo, eu constantemente usando, de novo, poucos símbolos, né? 3, 4 no máximo, constantemente, em todas as minhas comunicações, ele aparecendo num produto, ele aparecendo na sede, nas filiais, nas lojas, eventualmente, que eu estou presentes, eu começo a ser reconhecido por aquele ativo. E toda vez que o cliente vê aquele ativo, o gatilho mental vai direcionar para a nossa marca. Ele vai saber que somos nós que estamos diante de tantas escolhas que ele tem, ele vai se tornar familiar, né? E tudo aquilo que é familiar é mais confortável para a tomada de decisão, né? A gente não convida para nossa casa aquele que a gente não conhece, a gente não faz negócios com quem a gente não conhece, a gente dificilmente compra algo que a gente não conhece. Então, os ativos simbólicos ajudam a gerar essa conexão, essa ligação entre quem está falando e quem está ouvindo. Eu sei que é você. Chega num ponto em que esse trabalho é tão bem feito, tão bem executado por uma empresa, que ela pode fazer uma comunicação
em espaço nobre, inclusive, né? Nada barato, né? Uma produção muito interessante, e essa comunicação sequer fala o nome da empresa, né? Ela faz uma comunicação onde ela não cita o nome da empresa, mas a gente não tem dúvida nenhuma de quem está falando conosco. Não espere que eu repita tudo que já foi dito este ano. Eu não olho para o passado, eu existo para o futuro. Me chamo Esperança. Eu sei, tem horas em que você quase me perde, mas sempre que isso acontece, nós terminamos juntos de novo. A esperança não existe sem você, e você não existe sem ela. E é por isso que esse filme termina não com uma marca, mas com um convite. Acredite em 2021. Acredite. Bom, para a gente chegar no encerramento desse webinar, falei sobre muitas coisas e acredito que tenha ficado claro quase um manifesto que eu estou fazendo aqui, um manifesto pelo marketing de verdade, para que o marketing não seja confundido como o oposto de verdade, para que o marketing não caia nas armadilhas e nas bolhas, que não seja confundido com tática, com execução, mas que tenha essa visão global, de passos, de método muito bem encadeado para entregar resultados para as empresas. Vocês devem estar pensando, sim, o marketing ele não é uma estrada reta, o marketing é sinuoso, o marketing não é simples, né? O marketing não tem atalhos, o marketing não é uma poção mágica vendida por curandeiros no fundo de uma carroça. O marketing envolve muita convicção, muito esforço, muita energia, muito conhecimento, muita técnica, muita curiosidade, para que a gente consiga percorrer o caminho ao longo dessa estrada e constantemente ajudar as empresas a terem mais resultado, mais conexão com seus consumidores, enxergarem não somente as vendas que estão acontecendo hoje, mas enxergarem o futuro, de onde as vendas vão vir amanhã, na inovação de produtos, na inovação de estratégias, na inovação da comunicação, na identificação de novos mercados, de novos usos para aquilo que a gente já vende hoje, e a partir daí o marketing adquire toda aquela riqueza na qual dificilmente ele vai ser confundido como o oposto de verdade. Bom, eu deixo para vocês, no final dessa minha fala, o link para o meu site. Lá no meu site, se vocês se inscreverem na newsletter, vocês podem baixar gratuitamente um e-book, né, que eu escrevi, onde fala um pouquinho mais sobre esses conceitos e essas histórias que eu contei ao longo desses breves minutos, né? Então, aí também estão os meus contatos para quem eventualmente tem uma dúvida e queira tirá-la de forma pessoal.